Pegue a sua caneta, pegue aí o seu caderno, o seu papel e vamos juntos tirar aqui lições, pontos importantes para você usar na sua pregação, tá? Quem sabe seja a sua primeira pregação ou você já é acostumado a pregar, mas esse tema aqui, ó, que eu encontrei no capítulo 10 da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, foi assim fantástico, quero compartilhar com você, tá bom? Você pode pregar aí do seu jeito, da sua maneira, vai pegando os tópicos, ok? Vamos lá, eu usei para essa meditação, ou para tirar esses tópicos, eu usei a minha Bíblia pessoal, que eu uso todos os dias para fazer a leitura, tá bem? Ó, ela é bem marcadinha, eu gosto dela porque não tem como a gente se perder ou se atrapalhar na hora de abrir. Talvez você já tentou abrir uma Bíblia nova de alguém, né? E aí você se atrapalhou, você se perdeu. Eu usei essa Bíblia aqui, ó, nova, Bíblia Viva. Eu gosto muito da linguagem dela. É uma linguagem que dá para você compreender. É como se fosse a Bíblia, a linguagem de hoje, ok? Ou a Bíblia NVI, tá certo? E usei, para tirar alguns comentários, essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Shed. Eu gosto dessa Bíblia porque no final de cada capítulo tem então ali os comentários e alguns pontos importantes. Mas você pode estar usando outras Bíblias aí do seu interesse, ok? Vamos lá então. Eu lendo o capítulo 10, tá? Lendo o capítulo 10 aqui da primeira carta aos Coríntios, nasceu então essa mensagem. Que eu faço o seguinte, ó. Todas as vezes que eu vou ler um capítulo, eu coloco, tá vendo aqui, ó? Eu escrevo aqui a cidade, que a cidade onde eu estou é Boqueirão, eu coloco a data, eu coloco o texto e coloco o tema. O tema, ele nasceu da leitura do capítulo. Então, do versículo 1 ao versículo 33, nasceu então essa mensagem, e no versículo 5 nasceu então o tema. Que o tema que eu escrevi aqui, ó, tá? Eu coloquei até assim, ó, coisas que Deus não se agrada. Coloquei coisas que Deus não se agrada. E quando eu fui lendo, eu encontrei 6 coisas que Deus não se agradou ou não se agrada. Aí eu não tinha colocado, mas aqui no meu rascunho, para falar para você, eu coloquei então 5 coisas que Deus não se agrada. Então vamos lá? Você vai escrever aí no seu papel, tá? As coisas, os tópicos que eu encontrei aqui que Deus não se agrada. Você pode começar a sua mensagem bíblica orando, ok? Faça a sua oração, aí você vai fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 33 e depois você vai trabalhar os tópicos que você vai aprender aqui. Ou você pode fazer a leitura, depois a oração, ou a oração e depois a leitura. O que você se agradar melhor, você pode fazer, tá bom? Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu gravei falando basicamente o passo a passo como é que eu faço as meditações. Mas já vai dar para você compreender aqui muita coisa a partir de você acompanhando aqui comigo. Vamos lá? Bem, depois que eu fiz a leitura, eu li na minha Bíblia, eu fiz a leitura naquela Bíblia que eu mostrei para você, a Bíblia Viva, foram abrindo a minha mente assim algumas coisas. E veja que a primeira coisa que surgiu está no versículo 6. Então, esse é o primeiro ponto que eu encontrei que Deus não se agrada. E no versículo 6 está escrito assim, ó, na minha tradução aqui. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, a primeira coisa que você vai explicar para a igreja, explicar para o seu público, para o seu auditório, é dizer que a primeira coisa é que Deus não se agrada da cobiça. Queridos irmãos, Deus não se agrada da cobiça. Nesse momento, nesse dia, nessa hora, nessa noite, se eu estou falando para alguém aqui que está cobiçando algo, entenda, Deus não se agrada da cobiça. E você pode, então, salientar com eles, explicar que Deus estava fazendo uma referência,
explicando que no passado o povo de Israel estava cobiçando as comidas, as coisas dos egípcios. Isso está registrado, eu até anotei aqui, em Número capítulo 11, versículo 4 a 6 e o versículo 34. Eu vou ler o que diz aqui o versículo 4, que diz assim, ó: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne? Versículo 5, ó. Números capítulo 11, versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, e por aí vai. Então, Paulo está dizendo para o povo da igreja de Corinto, para os irmãos da igreja de Corinto, que Deus, ele não se agrada da cobiça, nem naquele tempo presente na qual Paulo estava escrevendo, nem no tempo passado, quando Deus escreveu para os israelitas. Deu para compreender? Então, o primeiro tópico é: Deus não se agrada da cobiça. A segunda coisa que Deus não se agrada, tá? A segunda coisa que Deus não se agrada: Deus não se agrada da idolatria. Então, a primeira coisa que Deus não se agrada é da cobiça. A segunda coisa que Deus não se agrada é da idolatria. E aí você vai abordar também, vai se alientar também por que Deus não se agrada da idolatria. Aí, essa Bíblia, a Bíblia Shed, traz algumas informações ali que dá para você acrescentar. Se você não tem a Bíblia Shed, mas se você tem outra Bíblia com comentários, veja lá qual é o comentário que está salientado, ou então você vai escrever aí no Google. Você escreva assim, ó: comentário do capítulo 10 de 1 Coríntios, reavivado por sua palavra. E aí você vai ter uma série de comentários desse capítulo nesse site que eu te falei agora, tá certo? Mas, segunda coisa, Deus não se agrada da idolatria. Isso você vai encontrar no versículo 7. Então, no versículo 6, Deus não se agrada da cobiça. No versículo 7, Deus não se agrada da idolatria. Bem, esta é uma referência à adoração ao bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no monte com Deus. Isso está registrado em Êxodo 32, versículo 1 ao versículo 5. A idolatria tem muitas formas, incluindo a cobiça por lucro, paixão pelo poder, a satisfação pelos apetites carnais de vários tipos e a busca desenfreada pelo prazer, diz isso. Ninguém é forte o suficiente para se opor de forma deliberada e sem necessidade ao contato com a idolatria de qualquer tipo, e ainda assim não se contaminar. Então, eu posso estar sendo um idólatra, eu posso estar adorando outras coisas que não seja somente o Senhor. Aí você pode falar para a igreja, quem sabe nesse momento, nós ou alguém que está aqui, sempre fale nós, se inclua também. Será que nós não estamos adorando outras coisas no lugar de Deus? Saiba que Deus não se agrada da idolatria. A terceira coisa que Deus não se agrada está no versículo 8. E no versículo 8 está escrito, ó: e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Então, a terceira coisa que Deus não se agrada da imoralidade. Você pode estar explicando também. Era a imoralidade sexual. Naquele tempo, lá na igreja de Corinto, tinha um templo lá que ele comportava nada mais, nada menos de que 1.000 prostitutas. E isso era chamado de as prostitutas que eram pagas, né? Tinha esse templo lá, tinha uma deusa que tinha ali essas prostitutas. E as pessoas, né, os homens, eles se prostituíam. Então, Paulo está dizendo que Deus não se agrada da imoralidade. Poderia ser que algum irmão ou outro tivesse interesse ou estava querendo ir para esse local, e Paulo foi e já escreveu repreendendo. Então, terceira coisa,
Deus não se agrada da imoralidade. Nós precisamos, queridos irmãos, andar diante de Deus com santidade, porque esse Deus é santo. Coloque Deus no seu casamento, coloque Deus na sua família. Não dê lugar à imoralidade. E assim você vai desenvolvendo a sua mensagem. Deus vai falando com você, você vai pregando e vai vindo outras coisas na sua mente, porque você leu a Bíblia, estudou e algumas coisas vão sendo acrescentadas. Até aqui tudo bem? Então vamos recapitular. Primeira coisa, está no versículo 6. Deus não se agrada da cobiça. Você lê e você explica e aplica. Versículo 7. Deus não se agrada da idolatria. Você lê, você explica e você aplica. Tá? E versículo 8. Deus não se agrada da imoralidade. Você lê, você explica e você aplica. E no versículo 9 tem o quarto ponto, né? A quarta coisa que Deus não se agrada. Opa, fugiu aqui. A quarta coisa que Deus não se agrada está aqui no versículo 9. E diz assim, ó. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O que é que Paulo está dizendo aqui? Para não colocar Deus à prova? Mas Malaquias diz, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, né? O capítulo 3 ali, o versículo 8, versículo 9 de Malaquias, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar bênção sobre vocês sem medidas. Então é para colocar Deus à prova ou não é para colocar? Esse texto aqui, ele está afirmando o seguinte, não era para colocar Deus à prova no mesmo sentido do livro lá de Números, capítulo 14, quando o povo estava instigando, eu até coloquei aqui, ó, quando o povo estava desafiando a Deus, querer que Deus fizesse algo contrário à sua palavra, assim como Satanás, ele fez com Jesus lá no deserto, instigando ao Senhor Jesus fazer algo contrário à palavra de Deus. Então, assim, você vai falar. A quarta coisa que Deus não se agrada é colocarmos Deus à prova, para que Deus realize algo na nossa vida que é contrário à sua palavra, para que Deus nos dê algo que é contrário à vontade de Deus. Isso é colocar Deus à prova. Tá certo? Esse é o quarto ponto. E o quinto ponto de que Deus não se agrada, aqui é o seguinte, ó. Deixa eu baixar aqui para que fique melhor. Versículo 10. No versículo 10 está escrito o seguinte: nem murmureis, como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo o exterminador ou pelo anjo exterminador. Então, a quinta coisa que Deus não se agrada, você pode falar para a igreja, queridos irmãos, a quinta coisa que Deus não se agrada dos murmuradores, pessoas que vivem murmurando, pessoas que vivem reclamando, pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, influenciam outros também, desanimam outros. Diga isso para a sua igreja, diga isso para os irmãos. Deus não se agrada dos murmuradores. Aí eu até coloquei aqui, ó, tá? No Antigo Testamento, há 2 exemplos de murmuração seguida de morte. O caso dos 10 espias, tá lá, isso está em Números 13, tá bem? E a rebelião de Corá. Aquelas pessoas murmuravam, instigavam, e Deus entrou com providência e exterminou, eliminou aquelas pessoas ali, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Diga para a igreja, Deus não se agrada dos murmuradores, pessoas que vivem murmurando, pessoas que têm algo, mas olham para o do outro e quer ter a vida do outro, pessoas que dizem que Deus não tem lhe abençoado, quando Deus tem abençoado e muito essas pessoas. Então, esse é o quinto ponto que Deus não se agrada. E aí, vou dar um bônus aqui para você, tá certo? Eu deixei aqui, cadê? Tá? O quinto ponto que Deus não se... o sexto, perdão. Deixei notadinho aqui. Tá aqui, versículo 12. Vou ler com você. A sexta coisa que Deus não se agrada. Isso aqui é um bônus, tá? Eu estava lendo e encontrei esse daqui. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outra tradução não fique pensando que essas coisas
que aconteceram com os israelitas no passado, não pode acontecer com você. Ou seja, Deus não se agrada de pessoa que tem uma alta confiança, que nunca vai cair. Uma pessoa que vê ali as coisas acontecendo, não, isso aqui não vai acontecer comigo. Cuidado, porque Pedro falou que não ia trair Jesus e acabou traindo. Então Deus não se agrada desse tipo de gente, que a confiança está em si, tá? Deus se agrada de pessoas que a confiança dele está no Senhor. Então, esses foram os seis pontos que eu encontrei lendo aqui. Se foi bom para você, tá? Para você pregar aí na sua igreja, pregar, quem sabe, fazer uma meditação aí em algum lugar que alguém te convidou, vai te convidar. Se você gostou desses tópicos aqui, seis pontos, deixa aqui nos comentários e que Deus te abençoe. Que você possa pregar aí, inspirado pelo poder do Espírito Santo.